Mais uma vez, bom dia. Shabbat Shalom. Então vamos contando com a graça, com a misericórdia, com a paz do Senhor nosso Deus. Vamos então continuar a nossa série de pregações, de título Os 4 Pilares Fundamentais do Culto Comunitário. Nós hoje vamos continuar a falar sobre os cânticos, que foi o pilar que nós começámos na semana passada. E então nós vamos voltar a ler aquela passagem que utilizámos no início da semana passada, Colossenses 3, 16. Vamos voltar a ler essa passagem e depois os amados irmãos podem se sentar após a leitura e assim nós continuaremos. Colossenses 3, versículo 16 diz: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Vamos então ao Senhor em oração neste momento. Pai de amor, nós te agradecemos o privilégio que nós temos, como já o manifestámos esta manhã, de estarmos aqui neste lugar que nós podemos separar para ter comunhão uns com os outros e, acima de tudo, comunhão contigo. Ó Deus, nós te agradecemos, pois tu tens sido até aqui conosco, mesmo em meio a todos os nossos erros, vacilos, desconfianças, tanta incredulidade muitas vezes da nossa parte, Senhor, mas até aqui tu tens sido conosco, Senhor. És tu que de facto vens ao nosso encontro, és tu que nos pegas, que tu que nos tratas, que tu que nos lavas, nos purificas, nos voltas a trazer de volta para o caminho, e nós só podemos de facto ser gratos, eternamente gratos, porque não há forma de nós pagarmos tudo aquilo que tu já realizaste por nós, Senhor, tudo aquilo que fizeste em nosso lugar. Não há forma de nós merecermos também, não há forma de nós conseguirmos de alguma forma de nós exercermos que obras fizéssemos, entregássemos o nosso corpo para ser queimado, que fosse pagar tudo o que tu fizeste por nós, Senhor Deus. Então resta-nos ser gratos, Senhor, e ser gratos e obedientes. Então queremos, Senhor Deus, crescer em obediência à tua palavra, e de facto queremos fazer e tudo aquilo que nós fizermos por obediência em fé, Senhor Deus. Não por gostos, não por partidarismos, não por opiniões, mas sim porque a tua palavra assim nos ensina e nós queremos ser obedientes a ela, Senhor. Então, continua a tratar cada um de nós, a trabalhar em cada um de nós, e que de facto aquilo que nós façamos hoje e sempre seja com busca da tua honra, da tua glória, da tua exaltação, do teu louvor. E, Senhor Deus, pedimos então que continues a fazer-te agora presente aqui no nosso meio, que a tua palavra então faça sentido para nós, que o teu Santo Espírito ilumine a tua palavra, ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que nós entendamos a tua revelação, entendamos a tua palavra que aqui está diante de nós. Ó Pai, tudo isto então nós te pedimos, tudo isto então nós te agradecemos, orando no santo nome de Jesus, dizendo amém. Então podem se sentar, amados. Como eu pude expressar no início da pregação da semana passada, eu compreendo que, em particular, tendo em conta o tema que nós podemos dizer que sim, e compreendemos que este tema pode ser um tanto ou quanto polémico, não é? Eu digo que este tema pode ser um tanto ou quanto polémico, porque nós sabemos que, e é inevitável, que todos nós, tendo crescido ou não dentro da igreja, todos nós já temos muitas preconceções, temos muitos preconceitos, não é? Temos já muitas coisas que estão inculcadas na nossa cabeça de como é que, digamos assim, as coisas devem fazer, ou como é que nós gostaríamos que as coisas fossem feitas. E aquilo que nós essencialmente temos tentado fazer ao longo desta série, em particular, mas também nestes episódios, ou seja, no episódio da semana passada, ou na parte da semana passada, hoje, e também quando nós chegarmos agora para falar sobre as ofertas, depois que será o último pilar sobre o qual nós vamos falar, eu percebo que não é, isso vai sempre, de forma inevitável, chocar
com algumas coisas que nós aprendemos, ou que nós nos habituamos, ou que nós lembramos-nos que era assim quando eu era criança, ou que era assim quando eu era jovem, ou que era assim quando eu era adulto, ou que é assim que eu gosto mais. Então, quando nós entramos nestes aspectos, e que em alguns casos há o seu grau de subjetividade, não é? Se nós não pararmos para atentar àquilo que a palavra do Senhor diz, nós podemos cair muito naquela lenga-lenga, passa a expressão. Não, isto é assim porque sempre se fez assim. Ou é assim porque eu estou habituado a que seja assim. Ou é assim porque, como muitas vezes nós reclamamos, não é que ouvimos muito talvez aqui em Viana, não, mas a minha mãe já fazia assim, a minha avó já fazia assim. E a gente nós próprios caímos nesse erro. E mesmo nós, como igrejas evangélicas, e no caso da nossa batistas, nós podemos cair nesse erro de, não, a gente faz assim porque é suposto ser assim. Por outro lado, existe o outro erro também, que também já cometemos, que é o erro, como creio que falei na semana passada, qual é aquele erro do não tem nada a ver, agora não há problema, onde há o Espírito Santo há liberdade e a gente pode fazer o que a gente quiser fazer. É para a glória do Senhor, e diz que tudo o que nós façamos, não é? Em 1 Coríntios 10:31, diz que quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, a gente vai fazer para a glória de Deus, então a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que seja para a glória do Senhor. Só que há aspectos, e acima de tudo, quando estamos a falar do próprio culto comunitário, deste culto que nós separamos para, em particular, fazer todos juntos como igreja, em obediência à palavra do Senhor, nós sabemos que existem normas, existem regras, digamos assim, existem alguns parâmetros, digamos balizas, como nós muitas vezes costumamos dizer, existem alguns parâmetros os quais nós devemos seguir. E então, por sua vez, o meu objetivo tem sido, de alguma forma, que todos nós, a começar por mim, não é? Quando me sento e quando estou diante da palavra e quando vou estudar este assunto e vou-me aprofundar, eu próprio tenho que sempre colocar em causa os meus conceitos, não é? Eu creio nisto porquê? É porque eu li na palavra que é assim ou porque eu estou habituado a ser assim? É porque eu li na palavra que é assim ou porque houve uma vez tipo um pastor que me disse que era assim? Porque se nós somos não é, cristãos evangélicos que vimos do protestantismo, da reforma protestante, há uma marca essencial nós como movimento protestante é que nós somos o povo da palavra, que uma das chamadas solas da reforma protestante. Solas não é do sapato, atenção. Solas quer dizer somente, em latim quer dizer somente. E um dos chamados 5 solas da reforma protestante, sabemos que dia 31 de outubro comemora-se o dia da reforma protestante, não é? Creio que já vamos para 503 ou 504 anos, se não estou em erro, de reforma protestante, assim de cabeça. 504, está ali o irmão Alex a relembrar. Então nós lembramos que dos 5 chamados pilares da reforma protestante, um dos essenciais é sola scriptura, ou seja, somente as escrituras são o nosso manual e regra de fé e prática. Isso criava um grande fosso entre os protestantes e os católicos romanos. Porquê? Porque os católicos romanos têm a autoridade do Papa, quando ele fala numa determinada forma, chamada ex-cátedra, e nesse momento, quando ele está ali a falar, o que ele está a falar é a palavra de Deus. Acabou. O que ele disser é para toda a gente seguir. Não é quando ele diz as suas opiniões ou assim. É quando ele fala num determinado momento, considerado ex-cátedra, também é latim, não é? É considerado momento, naquele momento ele é considerado infalível e inerrante, ou seja, o que ele está ali a dizer é como é palavra. Ou seja, é infalível, não tem falhas, é inerrante, não tem erros, exatamente, e não pode ser assim alterada. O que nós sabemos é que, passado alguns séculos, surge um outro Papa e muda aquilo que o outro Papa tinha decidido ex-cátedra. Mas pronto, isso são outros 500, como nós podemos dizer. Mas outro dos aspectos é que também que o catolicismo romano tem é o aspecto da tradição. Não sei se vocês sabiam, é a questão da tradição. Aquilo que for a tradição da Igreja está em pé de igualdade da Bíblia. Então a Bíblia pode dizer uma coisa, mas se um Papa já disser uma coisa diferente, e se a tradição, o que já se está habituado a fazer como Igreja, for diferente, ficamos com a tradição e ficamos com o que o Papa definiu, ok? Por isso é que nós encontramos muitas coisas que nós... lá está, muitas coisas durante uma liturgia católica romana, nós encontramos muitos adereços e muitas coisas
que nós olhamos para a Bíblia e se calhar não faz muito sentido, que nós não encontramos base bíblica para aquilo. Nós não encontramos base bíblica para aquilo. E aí é que está. Nós não encontramos base bíblica nem para as velas, nem para as coisas, nem para estar de costas para as pessoas, como era não há muitos anos atrás, ou todo aquele aspecto de, inclusive interpretar que no momento da ceia, novamente Jesus está a morrer ali naquele momento, Jesus está ali literalmente a morrer, a ser sacrificado ali naquele altar, em perdão dos nossos pecados, novamente Jesus está ali a morrer, e literalmente aquela hóstia é pão, não, melhor, não é pão, quero eu dizer, é corpo de Jesus, ali está Jesus, não é um símbolo de Jesus, é Jesus de facto, e aquele cálice é de facto o sangue de Jesus que está ali dentro. Não é meramente um símbolo do sangue de Jesus. Por isso é que inclusive já nem se dá o cálice às pessoas, para não cair pingas de sangue de Jesus no chão. Não sei se vocês sabiam disso. É por isso que já não se partilha o cálice. É para não desperdiçar. É literalmente para não desperdiçar o sangue do Senhor. E por isso é que por norma se dá com cuidado na mão ou na boca da pessoa. Durante muitos anos até era na boca. Tudo era na boca. Que era para quê? Para não partir e criar migalhas e tudo mais do corpo do Senhor. Então tem a ver com a forma como que se crê. E dentro deste fosso que os protestantes, digamos assim, criaram, convencidos pela palavra, disseram, não, só a Escritura. Não é a autoridade do Papa, não é a tradição que nós fazíamos, ou que até se for preciso, nós fazíamos há 15 dias atrás, não é isso que vai determinar. O que vai determinar é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, e só a palavra de Deus, é que vai determinar o que nós fazemos. Então, se nós dizemos que só a palavra de Deus é que determina o que nós fazemos, então temos que também usar outro, não é um dos pilares, mas é um mote que surgiu também na Reforma Protestante, que era algo como Ecclesia Reformata Reformanda Est, que é mais ou menos o sentido de Igreja reformada sempre em reforma. Ou seja, nós temos que sempre estar a voltar à palavra e estar a parar. Opa, o que a gente aqui está a fazer é conforme a palavra. É segundo a palavra? Ou já começámos nós também a cair nas nossas opiniões, nos nossos gostos e tudo mais? E isto é uma coisa que é inevitável. Nós, cristãos, somos também muitas vezes enganados pelo nosso próprio coração. Nós, cristãos, somos muitas vezes enganados pelos nossos próprios gostos, pelo nosso próprio contexto cultural. Uma das coisas que nós falávamos na semana passada não era a questão também da cultura. E até onde é que nós podemos dialogar e concordar com a cultura e até onde é que a gente bate o pé e diz não, daqui já não me dá para passar, ok? Porque novamente não é porque algo é cultural que é correto, ok? Não é porque algo simplesmente naquela cultura faz assim, então é correto, e agora nesta cultura faz assim, então é correto. Não, isso não há base bíblica, ainda que há muitos teólogos que argumentam dessa forma, não, mas é cultural. Inclusive, muitas vezes escamoteam várias passagens das Escrituras a dizer não, isto era meramente cultural, isto era só naquele tempo, isto que Paulo está aqui a dizer, não, era só para aquele tempo, não é para agora já não faz qualquer sentido para nós. Há muitos teólogos que fazem teologia desta forma, mas nós sabemos que não é assim. Sempre a palavra do Senhor, mesmo em aspectos, até por exemplo, quando nós vamos ao Velho Testamento, e estamos sim a dizer que é algo no contexto do povo de Israel, mesmo isso que aconteceu lá no seio do povo de Israel, tem sempre princípios para nós. Tem sempre aspectos imutáveis, digamos assim, para nós. Não é que a gente vai continuar a seguir, porque pode já não fazer sentido. Por exemplo, sacrifícios animais. Não faz qualquer sentido. Qualquer sentido. Porquê? Jesus já veio. Jesus, que era o verdadeiro sacrifício ao qual todos aqueles sacrifícios faziam referência, já veio. E é exatamente por isso é que temos até o livro, a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, por exemplo, é toda uma, digamos assim, uma tentativa de buscar que os judeus se reciclassem e percebessem que nada de agora daquilo fazia sentido. Jesus já veio. O perfeito já veio. Já não precisamos ficar com o imperfeito, não precisamos ficar com os exemplos, não precisamos ficar com os tipos. Já temos o verdadeiro que já veio. Então agora vamos seguir em frente com base no que já veio, que era o que se estava à espera, o Messias que se estava à espera. Então, nesse sentido, isso leva-nos a nós questionar muitas vezes algumas coisas que nós, mesmo como povo evangélico, começamos a fazer. Isto é inevitável, nós temos que fazer isso. Aliás, nós temos diariamente que nos questionar. Eu faço o que eu faço porquê? Literalmente, eu faço o que eu faço porquê? Com base em quê? Com base em quê que eu oro desta forma? Com base em que eu como desta forma? Com base em que eu me visto desta forma? Com base em que eu vejo isto ou não vejo? Com base em que eu ouço isto ou não ouço? Com base em que eu vou a este lugar ou que eu não vou? É com base em quê? Porque, novamente, se nós dizemos que somos um povo da palavra, tem que ser a palavra que tem que nortear a nossa vida. Não o youtuber da moda, não o que os políticos famosos disseram, ou não o que até o meu pastor, digamos assim, me disse.
É sempre o que a Bíblia disse. Se o pastor só simplesmente estava a fazer referência à palavra, tudo bem. Não opiniões, que é aquilo que eu digo. Eu não quero saber de opiniões de ninguém. Eu quero saber o que é que a palavra diz. O que é que a palavra ensina. E sempre que os irmãos se levantarem para discordar de mim, é bom que seja de uma opinião minha e não que seja da palavra. Porque da palavra eu não estou aqui a dar opiniões. Eu estou só a entregar. Eu sou tipo carteiro. Eu estou a entregar a carta. Agora faz o que tu quiseres com a carta. Não fui eu que escrevi a carta, digamos assim. É o Senhor que escreveu a sua palavra. E há algo muito aspecto, e eu sei que isto pode causar um bocadinho de, eventualmente, algum mal-estar, mas aqui estamos todos para nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor nos trate e que nos mude. É que nós, como povo evangélico, vamos adquirindo, sim, algumas tradições, alguns hábitos que não são corretamente conformes à palavra. Não são. Desculpem, mas não são. E um dos aspectos que eu sei que pode chocar um bocadinho, mas que não deveria ser motivo para tal, mas que pode chocar um bocadinho, por exemplo, falando deste tema em particular, dizer que, e novamente eu peço que ninguém leve isto a mal, isto não é nenhum ataque pessoal, simplesmente é algo que eu vejo no meio evangélico e eu preciso de falar para esclarecer, para que os irmãos saibam porque é que não é assim segundo a palavra. É a questão de nós chamarmos aos participantes, equipa da música, não é? Ou como se chama em muitas igrejas, equipa de louvor ou equipa de adoração, chamarmos de levitas, ok? Isto é um erro teológico. Não é uma questão de opinião. Eu vou passar a explicar, ok? Isto é um erro teológico. Porquê é que é um erro teológico? Vamos começar por abrir a passagem em que os levitas são escolhidos, ok? Para nós começarmos a perceber um bocadinho sobre isso. Então, Números 3, 2 a 10. Vamos ler. Vai ser projetado também na versão Almeida século XXI, que é a versão que a gente usa aqui na igreja. Então, logo lá atrás, quando os levitas foram escolhidos, está aqui a explicar o contexto, o conceito, o que é que era e tudo mais. Então, Levitas 3, a começar no versículo 2 até o versículo número 10, diz: os nomes dos filhos de Arão são estes: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para exercerem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando no deserto do Sinai ofereceram fogo não permitido diante do Senhor, e não tiveram filhos. Todavia, Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio diante de Arão, pai deles. Então o Senhor disse a Moisés: faz aproximar-se a tribo de Levi e coloca-a diante do sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles estarão a serviço dele e de toda a comunidade diante da tenda da revelação. Faz o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos... fazendo o serviço do tabernáculo, cuidando de todos os utensílios da tenda da revelação, e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos israelitas, fazendo o serviço do tabernáculo. Entregarás os levitas a Arão e a seus filhos. Eles lhes são dados inteiramente da parte dos israelitas. Mas ordenarás a Arão e a seus filhos que desempenhem o seu sacerdócio. Se um homem comum se aproximar dele, será morto. Então, quando Deus está a criar este povo novo, que era o povo de Israel, que eram todos descendentes dos filhos de Israel, todos descendentes de Israel, que é Jacó, a quem Deus muda depois o nome para Israel, é chamado o povo de Israel, que literalmente era uma família só. Era uma família só. Ele teve, 12 filhos. Sabemos que, inclusive, não é um deles, José, não é o José do Egito, não é? É por causa disso que o povo de Israel vai parar ao Egito, não é? Que a família de Israel vai parar ao Egito, e passado algum tempo, eles foram recebidos lá como convidados de honra, passado um tempo viraram escravos, não é? E passado 400 anos, Deus levanta Moisés para vir libertar este povo. Moisés era um levita. Porquê é que Moisés era um levita? Porque era descendente da tribo de Levi. Levi, que era um dos irmãos de José, não é? José, inclusive, não recebeu herança, mas em lugar de José, ele recebeu a herança a dobrar. Porquê? Porque Jacó adotou os seus filhos, Efraim e Manassés, e
Efraim e Manassés é que passaram a ser contados como filhos de Jacó. Então, nessa divisão das tribos, os levitas foram destacados para ser a tribo sacerdotal. Ok? Entre todos do povo, por exemplo, eles não iam ter casas a não ser espalhadas entre os territórios dos outros. Eles não iam ter uma propriedade só deles, não iam ter um território só deles, enquanto as outras tribos todas iam ter. Mas eles iam ser uma tribo separada para o sacerdócio. Ok? O que é isto então do sacerdócio? O sacerdócio era, em primeiro lugar, da tribo de Levi, separávamos a casa de Arão, irmão de Moisés. Nesta casa, ou seja, todas as pessoas, os descendentes de Arão, diretamente, e só eles, eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram literalmente aqueles que faziam a ponte entre o povo e Deus. Ok? Eram os sacerdotes que faziam os sacrifícios. Nem eram os levitas no geral, eram os sacerdotes só que faziam os sacrifícios. Lembram? Só os sacerdotes é que podiam fazer os sacrifícios. E o que eram os levitas? Como no texto está a explicar. Os levitas eram literalmente todos os outros da tribo de Levi, todos os outros homens da tribo de Levi, e que preenchessem uma série de pré-requisitos. Esses homens eram destacados para auxiliar os sacerdotes em limpar as coisas, em carregar as coisas, em arrumar as coisas. Eles eram literalmente os faz-tudo ali dentro. Inclusive, quando eles são levantados, não há qualquer menção de cantar, tocar, nada. A primeira menção dos levitas estarem encarregados também de fazer isso é quando depois deixou-se de ter apenas o tabernáculo e passou-se a ter o templo. E aí é que foi começado a criar essa questão. Aí, nessa transição, inclusive com Davi, que foi tão profícuo, não estou a dizer que Davi fez algo de errado, atenção, percebam. Só estou a dizer que aí é que surgiu também uma das muitas tarefas que eles tinham que fazer, era também cantar e tocar. Ok? Então, nem eram os sacerdotes que faziam isto, que também eram levitas, em termos de linhagem sanguínea, nem era qualquer outro levita que não fosse este destacado para o serviço do sacerdócio, dentro do sacerdócio. E, inclusive, eles só podiam servir dos 25 aos 50 anos. Normalmente eles só serviam dos 25 aos 50 anos. Dos 50 anos em diante, eles como que entravam numa espécie de uma reforma, digamos assim. Ou ficavam só destacados para fazerem tarefas mais leves, ok? Ou então podiam mesmo até deixar de exercer esta função de levita. Digamos que, se nós vamos até querer fazer sim uma comparação do Velho com o Novo Testamento, podemos dizer que um levita era tipo um diácono. Ok? Se nós vamos fazer uma comparação daquilo que era a organização do Velho Testamento com o Novo, harmonizando com o Novo, o levita era uma espécie de um diácono. Mas porquê é que isto ainda assim nos cria alguns problemas? Porque logo começamos com uma questão que vai brigar diretamente de um princípio protestante, evangélico, que é o facto de que havia uma clara distinção no tempo do povo de Israel entre o povo e os sacerdotes. Só os sacerdotes é que iam ao Senhor. Só os sacerdotes é que eram a ponte entre o Senhor. E o que é que nós aprendemos, inclusive uma das bandeiras das igrejas batistas também? O chamado sacerdócio universal dos crentes. O que é isto? O que é que este palavrão quer dizer? O sacerdócio universal dos crentes. É que todos nós, que agora somos crentes no Senhor Jesus, como a Bíblia nos ensina, nós todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Porquê? Porque todos, por meio do sumo sacerdote que é Jesus, podemos ir diretamente a Deus. Todos podemos prestar culto a Deus. Não precisamos de intermediários. Ninguém é mais intermediário. Eu não sou o nosso intermediário do nosso culto a Deus. Não sou. Eu sou sacerdote, como os irmãos também são sacerdotes. Eu sou pastor. Isso não é a mesma coisa em ser sacerdote. É errado. Digam, ou melhor, um pastor também é um sacerdote. Mas não só os pastores são sacerdotes. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos nós. Porquê? Porque agora temos este sumo sacerdote que não morre, não é? Que não mais morre e ficará sempre a servir da ponte entre todos nós e Deus. Nós somos inclusive sacerdotes desta região. Das pessoas à nossa volta. Das pessoas que são descrentes e que não conhecem Deus, e a gente ora e intercede a Deus por elas. E a gente busca que depois que elas conheçam a Deus.
Então todos os cristãos são sacerdotes. Não há uns mais sacerdotes do que outros. Ok? Então logo aí já entra, digamos assim, em colisão com aquilo que era, por exemplo, esta divisão. Ok? E por outro lado, novamente, como eu disse, apenas uma das funções que os levitas passaram a adquirir era tocar ou cantar, entre todas as outras funções que eles faziam. Então, começou eu percebo que no meio depois evangélico criámos esta cultura dentro do nosso meio de que quem tocava então no seio do povo de Israel eram os levitas. Então, quem toca agora também é levita. Mas percebemos que é um erro teológico, é um erro de continuidade. Até como aqui até dizia que um homem comum, se quisesse aproximar dessa função e quisesse se meter nessa função, ia morrer. Então, mas espera aí, mas agora há pessoas comuns e incomuns agora no nosso meio? Não. Estão a perceber? Já não há continuidade. Não é a mesma coisa. Estão a perceber? Inclusive, nesse sentido, não só agora os da tribo de Levi são sacerdotes. Porquê? Se todos nós, que até somos gentios, quase nenhum de nós vai ter até sangue judeu, então nenhum de nós precisa de pertencer à tribo de Levi, nem precisa para ser sacerdote ou sacerdotisa, não é? E muito menos para ser participante da equipa da música. Então logo aí estão a perceber porque é que é este erro de continuidade, este erro teológico que não casa uma coisa com a outra. E então seria uma extrapolação estarmos a dizer então que quem toca é levita nesse sentido. Porque não precisa mais nem de pertencer à tribo de Levi, não precisa de ser, digamos assim, destacado só para essa obra, não precisa de só cumprir durante 25 anos essa função. E igualmente, novamente, nós agora compreendemos que já não há mais tipo só o povo lá distante e agora aqui os sacerdotes é que fazem a ponte. Não, todos nós, por meio de Jesus, somos chamados a ir diretamente a Deus. Desculpem-me prender um bocadinho nesta temática, mas era uma das coisas que eu gostava de enfatizar. Então, e novamente, vamos voltar a ler a parte inicial daquele versículo de Colossenses 3, Colossenses capítulo número 3, versículo 16. Vamos ler só a parte inicial, que nos diz então: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros. Até aqui. Então, algo que nós devemos perceber é que a música deve ensinar e auxiliar a relembrar. A música que nós cantamos aqui na igreja tem que ensinar e tem que nos fazer relembrar as coisas relacionadas com a palavra de Deus. E isso é muito interessante. Eu lembro-me de um pastor, acho que é o Renato Vargens, que diz a seguinte expressão, e naturalmente que eu vou parafrasear, eu já disse essa expressão outra hora aqui na igreja, que diz que os maiores, digamos assim, os maiores e mais influentes teólogos do Brasil são os músicos gospel. Ele diz, os maiores e mais influentes teólogos do Brasil são os músicos gospel. E isto ele está a dizer um bocado em tom de pesar. Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque o pessoal faz uma música, boa ou má, o povo aprende, canta, repete e aprende, assimila. E aquilo passa a fazer parte da sua teologia. Então, se alguém vai fazer uma má teologia nas músicas, o povo vai aprender má teologia. E quantas vezes, não é? Eu já vi debates a acontecerem em que as pessoas usam como argumento, não, mas há aquela música que diz, ou há aquele hino que diz, e por isso é que voltamos lá atrás àquilo que eu tinha falado no episódio anterior. As músicas não são inspiradas, atenção, não são inerrantes, não são infalíveis, são escritas por pessoas. E muitas vezes as pessoas colocam a sua ótica ali. Pode ter novamente uma má, digamos assim, como eu disse, má teologia. Como inclusive expliquei, há hinos do cantor cristão que eu não canto. Eu não canto, porque tem má teologia. Não é porque está no cantor cristão que é infalível, que é inerrante. Há músicas que eu não canto. Inclusive, uma das coisas, não sei se vocês sabem, por exemplo, houve uma certa atualização do cantor cristão quando passámos para o chamado inário para o culto cristão. Tem muitas
Muitas músicas estão no cantor, estão depois no inário. O que é que se buscou fazer? O conteúdo do cantor está quase todo dentro do inário para o culto cristão. Mas o que é que se buscou fazer? Ponto número 1. Clarificar a linguagem. Porque a linguagem do cantor cristão começava a ser cada vez bem difícil, bem complexa. E nem todas as pessoas percebem o que é que quer dizer se da vida as vagas procelosas são. Nem todas as pessoas percebem o que é que isto quer dizer. Ok? Então buscou-se clarificar as letras das músicas para um português mais contemporâneo. Ok? Da mesma forma como nós fazemos nas versões da Bíblia, para ficar mais claro, pela forma de nós falarmos, e por isso é que nós já não lemos mais em 1 Coríntios 13 a falar sobre a caridade, mas nós lemos a falar sobre o amor. Mas outrora dizia caridade, não sei se vocês sabem, não há muitos anos atrás, quer dizer, há uns 50 anos atrás mais ou menos, na versão de João Ferreira de Almeida, dizia a caridade, em 1 Coríntios 13. Mas nós já crescemos quase todos a falar em amor. Porquê? Porque houve esta atualização da linguagem, para ficar mais claro, mais preciso. E também houve algumas, do cantor cristão para o inário, houve algumas correções teológicas também. Houve algumas coisas que se percebeu, olha, isto aqui não está lá muito bom teologicamente, então vamos corrigir a letra desta música. Só um exemplo. Mas então, como eu estava a dizer, nem todas as músicas, e acima de tudo, eu digo isto muitas vezes, seja em brincadeira, seja mais a sério, amados irmãos, eu costumo fugir a 7 pés quando alguma coisa simplesmente leva o rótulo de gospel. Pum. E agora já é bom. Não é porque algo leva um rótulo, digamos assim, de gospel, que é o que na cultura brasileira começou a usar muito para dizer que algo que é cristão, enquanto sabemos que nos Estados Unidos algo que é gospel não, é um estilo muito específico de música afro-americana, daqueles subúrbios e tudo mais, aquela música dos corais, do pessoal todos vestidos de igual, que é um estilo de música bem específico, mas sabemos que pela evolução semântica e adaptação da cultura, que agora gospel no Brasil significa tudo o que é evangélico, o que é cristão. Ok? Isto é algo contemporâneo. Não era assim. Não é? Sabemos quando íamos, se a gente pesquisar em inglês coro gospel, vai aparecer aquele grupo de coral, não é? Muitos afro-americanos e assim, ou até misturado e assim, mas tem aquele estilo próprio de cântico, tem aquele estilo próprio de ritmo e tudo mais. E cultural também imbuído. Mas pronto. Tem-se caído um bocadinho neste erro de colocar o rótulo de gospel em muitas coisas. Tem havido até carnaval gospel, festa da máscara gospel. Eu nem vou dizer um caso que eu vi, lembro de que um irmão partilhou aqui há uns anos atrás lá no grupo dos homens, mas era uma coisa assim bem pesada, mas também era gospel, levava gospel no final. Mas já quase que não se... Ou melhor, perdeu-se completamente a questão da decência, da ordem, da racionalidade, e simplesmente porque algo leva o rótulo de gospel agora já pode. É literalmente como fosse assim, era tipo uma coisa que é completamente pecaminosa, mas agora leva o rótulo de gospel, agora já podemos, agora já é gospel, agora já pode. E isto muitas vezes também as pessoas na sua ingenuidade fazem isso até mesmo com o aspecto das músicas, esquecendo que não é porque uma música é cristã, entre aspas, que ela é boa. Não é porque uma música é cristã que é boa, ok? Ou não é porque uma música foi escrita por um cristão que ela é propriamente boa. E quando eu digo boa, não estou a dizer a nível rítmico, ou melódico, ou agradável. Estou a dizer boa de conteúdo. Não quer dizer que por uma música ser cristã é boa. E por exemplo, nem todas as músicas cristãs são boas. Nem todas as músicas cristãs são para serem cantadas no momento dos cânticos congregacionais. Mas mais sobre isso eu vou falar um bocadinho mais à frente. Uma música cristã pode ser boa, mas não seja propriamente para a gente cantar aqui no momento dos cânticos. Mas eu vou, como eu disse, vou falar sobre isso um bocadinho mais aprofundado mais à frente. Então, a hora dos cânticos congregacionais não são apenas momentos de devoção, de adoração e de louvor cantado, mas também são sempre momentos de ensino e instrução. Ok? Ensino e instrução segundo a palavra de Deus. Ou então, segundo os corações enganosos dos homens. Porque depende do que a gente vai cantar, a gente vai estar a refletir sobre a palavra de Deus, a refletir sobre a mensagem que a palavra de Deus nos diz, ou a refletir sobre aquilo que a pessoa achou bonito e colocou ali naquela música. Por isso é que, novamente, não é porque uma música é cristã que a gente automaticamente vai cantar aqui na igreja em momento dos cânticos congregacionais.
Por isso é que até tem que haver esse cuidado, quando nós escolhemos músicas para cantarmos aqui na igreja. Nós temos que analisar a letra, temos que inevitavelmente analisar a letra, porque temos que perceber se é uma letra que bate corretamente com a palavra de Deus ou não bate. Ou pode até bater, mas bater de uma forma completamente descontextualizada e criar um conceito diferente. Ok? Eu já falei sobre isto outrora. Novamente, isto não é querer ser polémico, mas eu já falei e eu creio que deveria esclarecer também publicamente porque é que particularmente eu não creio que a música Ninguém Explica Deus é correta. Ok? Cada um pode gostar, completamente livre. Porque é que eu creio que não é correto dizer que ninguém explica Deus? O que é que a gente está aqui a fazer ao domingo? Se não, dentro das nossas limitações, dentro daquilo que Deus nos revela, a sua palavra, a gente explicar o que se pode conhecer sobre Deus. Claro que Deus é inesgotável. Sim, isto é bíblico. Deus é inesgotável. Ok? Nós nem na eternidade, quando formos desta para melhor, nem por toda a eternidade nós vamos conseguir esgotar tudo o que há para aprender sobre Deus. Nunca. Porque nós virávamos Deus. Então nós nunca vamos conseguir esgotar tudo o que ainda há para aprender sobre Deus. Mas isso é diferente de dizer que ninguém explica Deus. Não, a Bíblia explica. O que é que os apóstolos andavam a fazer? O que é que um monte de gente andou a fazer se não a explicar Deus? O que é que Paulo, quando chegou ali àquela creio que foi, não me lembro qual foi a cidade em si, que ele, não sei se foi Atenas mesmo, que ele disse: vocês são muito religiosos, porque vocês até têm um altar ao Deus desconhecido. Eu venho-vos explicar, eu venho-vos contar que esse Deus desconhecido que vocês têm ali um altar é o Deus que eu vos venho falar. E vou explicar Deus. Então por isso é que eu digo que a letra da música Ninguém Explica Deus é imprecisa nesse sentido. Ok? Porque aquilo que dá para explicar está na Bíblia. O que dá para explicar está na Bíblia. Claro que há aquele momento em que a gente chega ali e a gente diz: olha, daqui para a frente já não dá. Daqui para a frente a gente percebe que somos humanos e não dá para explicar. Por exemplo, a Trindade. A gente pode só falar da Trindade naquilo que a Bíblia fala, que é um mistério. Como é que Deus é um só e são três pessoas ao mesmo tempo? A gente explica o máximo que a Bíblia diz, chega àquele ponto que a gente diz: é mistério. Daqui para a frente é mistério. Daqui para a frente nós não conseguimos explicar. Ok? Mas há muito sobre Deus que a gente pode explicar. Estão a compreender? Por isso é que é complicado, inclusive, que eu sei que é um verso que mete, por exemplo, que a teologia e a teoria da evolução é como se fosse a mesma coisa a tentar explicar as coisas de Deus. Que ele diz teologia para explicar ou o Big Bang para disfarçar e não sei o quê. É errado, inclusive, nós estarmos a colocar o esforço teológico que a gente faz é tentar explicar às pessoas sobre a palavra de Deus e a teoria da evolução de Charles Darwin, tudo no mesmo saco. Estão a compreender? Então por isso é que eu digo, a música melodicamente é muito agradável, é muito bonita, mas a letra não é muito precisa teologicamente. Estão a perceber porque é que eu digo que eu não creio que é uma música boa. Ok, mas os irmãos são livres para ouvir, atenção. É só o problema é exatamente depois se isso faz parte da vossa teologia. E exatamente algum pastor vai chegar a tentar explicar alguma coisa e vocês respondem: não, ninguém explica Deus. Eu já vi esse tipo de debates a acontecer. Eu vi, não foi ninguém que me contou. Eu vi esse tipo de debates a acontecer. A pessoa diz: não, ninguém explica Deus. Espera aí, ninguém explica Deus? O que é que a gente está aqui a tentar fazer? O que a gente faz na escola bíblica dominical? O que é que a gente faz nos discipulados? Se não tentar explicar daquilo que se pode conhecer sobre Deus. Mas então, como eu estava a dizer, há que ter muito cuidado com o que nós cantamos, dentro e fora do contexto de igreja. O que cantamos e sai da nossa boca não é porque obrigatoriamente as palavras têm poder. Atenção. É aquilo que nós dizemos vai ser guardado na nossa mente, vai ser assimilado de uma forma muito mais profunda na nossa mente. Não sei se vocês sabem disso. Se vocês querem decorar uma coisa, inventem uma musiquinha sobre isso. Não sei se no Brasil funcionava assim. Nós aqui em Portugal, para aprendermos a tabuada, tínhamos a música da tabuada. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4. A gente tinha a música para a gente conseguir decorar a tabuada. Há música, por exemplo, para decorar o teorema de Pitágoras. Havia o jingle na televisão, que cá em Portugal eu não sei se houve, mas sei que houve no Brasil, com o jingle com a fórmula do Big Mac. O que é que compunha o Big Mac? E o povo quase todo sabia o que é que o Big Mac tinha, porque dava na televisão o jingle com a música do Big Mac. Então nós fomos assim criados por Deus, que nós com a música nós assimilamos muito mais as coisas. Nós assimilamos de uma forma muito melhor. Porquê é que é tão bom a gente meter músicas infantis para as nossas crianças logo desde pequenininho?
Porque eles vão lembrar exatamente, muitas vezes estão ainda a aprender a cantar, mas já começam tipo, a tentar cantarolar que a alegria está no coração. E ele vai lembrar aquilo anos mais tarde. Anos mais tarde. Por isso é que é importante que o que a gente está a ouvir e que depois aquilo que a gente vai cantar seja bom. Porque senão nós vamos aprender coisas más. Nós vamos decorar coisas más. Então, um dos nossos cuidados sobre o tipo de música que nós ouvimos é exatamente por causa daquilo que nós vamos cantar. Vamos cantar, vamos assimilar, vamos gravar. Ok? E de repente a gente está a ver que a nossa vida de batalha contra o pecado não está boa não. E a gente questiona-se, mas porquê? Muitos dos conceitos e dos nossos pensamentos não são pensamentos cristãos, digamos assim, não são pensamentos bíblicos, mas são pensamentos mundanos. Porque a gente está a aprender com o MC não sei das quantas. Ou perceber, e a gente está a aprender sobre, sei lá, sobre casamento, sobre o pessoal que está a cantar música sertaneja só falar sobre divórcio. Ok? Então o que a gente vai ouvir, e depois vai cantar, vai gravar. Isso vai afetar, inevitavelmente, que isso afeta a nossa chamada cosmovisão. O que é isto de cosmovisão? São os óculos que nós usamos para ver o mundo. Cosmovisão. Cosmos, mundo, visão. A nossa visão de mundo. São aquelas coisas que nós temos bem gravados, bem fundo de nós, que muitas vezes a gente nem se questiona, não é? A gente não se questiona, porque já é uma coisa adquirida. Porque é que, amados irmãos, se vocês vissem aqui, eu com uma panela a fumegar com água a ferver, e vocês vissem a virar essa panela em cima da minha mão, porque é que vocês todos, quase todos, iriam se arrepiar assim, todos iam se encolher? Porque dentro do que vocês já aprenderam para trás, vocês já assimilaram, sabem que a água é quente, que a água quente queima, que a água quente queima dói. Então tudo isso vocês não estão a pensar nisso. Vocês já assimilaram. Já é uma coisa, vai ser automático. Vai ser automático. Não é? E então tudo que vocês já aprenderam, vocês não estão a raciocinar sobre isso. E igualmente sobre aspectos teológicos e aspectos de princípios que nós vamos aprender e podemos aprender bem ou aprender mal em relação ao mundo. E nesse sentido, de muitas vezes ter que se fazer uma certa peneira quando a gente vai cantar aqui coisas na igreja, muitas vezes nesse sentido há certas coisas, certas frases e assim, que particularmente eu, por norma, as pessoas do grupo de música já sabem que eu não deixo passar. Ok? Há certas frases que eu não deixo passar. Porquê é que eu não deixo passar? Porque é errado teologicamente. Ok? Por exemplo, muitas vezes é frequente que nós tenhamos músicas a dizer: eu quero ver a tua face ou eu quero olhar para ti. Ok? E essas são das frases que eu, por norma, não deixo, digamos assim, serem introduzidas aqui na igreja. Porquê? Porquê é que o pastor não deixa que a gente cante músicas que quero ver a face de Deus, eu quero olhar para Deus? Porquê? Vamos ler em Êxodo 33. Vamos lá ler. É simples a gente justificar as coisas com a Bíblia. Vamos ler Êxodo 33, 18 a 23. Êxodo 33, do versículo 18 em diante, em particular diz assim. Isto é o quadro, que vocês já vão perceber o que é que se está aqui a passar e porque é que eu explico e ensino o que eu ensino. Moisés disse-lhe ainda: rogo-te que me mostres a tua glória. E o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o Senhor. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: aqui está um lugar próximo de mim, ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não se verá a minha face. Quando nós estamos a cantar que queremos ver a face de Deus, nós só estamos a falar de duas coisas diferentes. Ou que queremos morrer, ou que queremos morrer. Ok?
Porquê? Ou estamos a falar que nós queremos ir à presença de Deus e aí finalmente, como a Bíblia diz, finalmente vê-lo face a face, ou está a dizer que a gente quer ver a face de Deus como Moisés queria ver e vamos morrer. Porque Deus disse que não há ninguém que possa ver a minha face e viver. Então, nós temos essa consciência, ou melhor, se nós tivermos essa consciência, nós vamos perceber que quando nós estamos a cantar que quero ver a face de Deus, há contextos em que dá, porque há músicas que estão a falar exatamente sobre o porvir, que estão a falar sobre quando a gente partir. Aí está contextualizado, ok? Quando é nesse contexto, ok, faz sentido a gente cantar que veremos o Senhor face a face. E aí está a diferença. Eu vou ver o Senhor face a face é dizer quero ver o Senhor face a face. Por isso é que eu digo, eu vou ver o Senhor face a face, a partir estou a falar de quando eu morrer, eu vou à presença de Deus e vou finalmente vê-lo face a face. Se eu estou a dizer, quero ver a tua face, mostra-me a tua face, quero morrer. Ou porque vou para a glória, ou porque vou ver a face de Deus e vou morrer. Então por isso é que é uma das frases que eu por norma não deixo passar, digamos assim, nas músicas, quando trazem alguma música, eu alerto sobre isso. Ok? Por exemplo, porque é que nós alteramos a música Jesus em tua presença aqui? Porquê? Porque essa música, que no geral é boa, creio que na segunda estrofe diz contemplamos tua face e rendemo-nos a ti. Nós não contemplamos a face de Deus. Nós não conseguimos contemplar a face de Deus. Estão a perceber? E por isso é que nós alteramos para contemplamos tua graça. Nós contemplamos a tua graça, contemplamos Deus a agir no nosso meio e rendemos-nos a ti. Ou seja, uma pequena mudança, mas estão a perceber porquê a alteração, a adaptação das coisas? Porque aquilo que nós cantamos, nós vamos decorar. Vai fazer parte da nossa teologia, ok? E por isso é que nós temos que ter cuidado com o que estamos a cantar. Porque pode ser boa teologia ou pode ser a má teologia. E neste caso, então, e claramente nós vamos ficar com um terceiro episódio, teremos que ficar com um terceiro episódio, mas porque é que... o segundo, e que é o último tema deste género que eu falo. Porque é que eu também não deixo, passo a expressão, não deixo ser introduzidos no nosso repertório músicas que dizem algo como envia o teu fogo, queima-nos com o teu fogo. Porque é que nós aqui na igreja não cantamos esse tipo de músicas? Porque é que não? Porque é que eu, passo a expressão, eu sou contra nós cantarmos esse tipo de músicas aqui. A pedirmos que, como eu cantava muito quando era jovem, incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja. Isto é uma música que existe. Cantei, pulei, dancei a cantar essa música. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa e vem-me incendiar. Eu cantei muito. Cantei. Tá aí, queimei. Acabei por queimar. Mas estão a perceber, não. Porquê é que eu não concordo? Porque, novamente, se nós vamos analisar as Escrituras, se nós formos honestos e formos analisar as Escrituras, quando nós estamos a falar de fogo, estamos essencialmente, acima de tudo, regra geral, 95% das vezes, estamos a falar sobre condenação. Sempre. Entre aspas, não é? Sempre estamos a falar de condenação. Vamos ler alguns exemplos. Gênesis 19, 24 a 25. Passagem conhecidíssima. Este vai ser o tema com o qual nós iremos encerrar hoje, não é? E depois nós iremos continuar noutra semana para não ficar maçante, até porque nós temos já a Assembleia para decorrer de seguida. Então, Gênesis 19, 24 e versículos 25. Sabemos em que contexto é que nós estamos e diz: então, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e toda a planície, todos os moradores da cidade e o que nascia da terra. Depois outra passagem mais à frente, Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, 23 e 24. Passagem também relativamente conhecida, que diz:
Cuidado para não esquecerdes da aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco. E não façais nenhuma imagem esculpida semelhante a alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. Porquê? Porque o Senhor, vosso Deus, é fogo consumidor e um Deus zeloso. Novamente, isto é termo de condenação. É uma chamada de atenção. Cuidado! Porque Deus é fogo consumidor. Depois, Mateus 3, 9 a 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo número 3. Versículos 9 a versículo 12. Este é um dos versículos onde há mais dificuldade de interpretação sobre esta temática. E sobre eu próprio, lembro-me de o meu professor do Novo Testamento no seminário fez-nos esta pergunta. E eu respondi de forma errada, conforme aquilo que eu acreditava. E ele disse, não, mas vamos olhar para o texto. Pega até o que diz nos vários evangelhos, nesta passagem, e vamos analisar o que é que o texto de facto diz. E não aquilo que tu aprendeste ou o que é que acreditas. Então, Mateus 3, 9 a 12, diz o seguinte. Não fiqueis dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Então, estamos a falar, quando João Batista, isto é João Batista a falar, João Batista está a falar sobre Jesus, e está a dizer que Jesus vem e que Jesus vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Estamos a falar da mesma coisa? Não estamos a falar da mesma coisa. Nós gravamos que estamos a falar da mesma coisa, mas nós não estamos a falar da mesma coisa. Ele começa logo a dar todas as analogias. Ele tem já o machado, renta a árvore. Se não dá fruto, corta e lança no fogo. Logo a seguir, ele está a falar para um público misto. Está a falar de crentes e de descrentes. E ele está a dizer, ele virá e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E logo a seguir clarifica. Ele vai limpar o seu terreno, digamos assim. Vai limpar o seu terreno. Vai pegar no trigo. Novamente sabemos que mais tarde o próprio Jesus vai contar uma parábola sobre isso. Não é? Sobre o joio e o trigo. E diz de uma forma semelhante ao que João Batista aqui está a dizer. O trigo apanha-se e guarda-se. A palha, não é? O joio corta-se e lança-se no fogo. Isto é sinónimo do quê? De lançar aonde? No fogo do inferno. É condenação. Estão a perceber? Isto é sempre a falar de condenação. Querem ver mais uma passagem? Lucas 9, 51 a 56. Lucas 9, versículos 51 ao versículo 56. Também uma passagem relativamente conhecida. E diz o seguinte: quando se completavam os dias para que fosse elevado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Estes foram e entraram num povoado de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajavam para Jerusalém. Quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outro povoado. É por causa disto, inclusive, que eles foram chamados, não é, de Boanerges, que significava filhos do trovão. Por causa deles terem esta personalidade. Os outros não quiseram receber Jesus. O que é que eles queriam mandar vir? Fogo do céu. Ok? E novamente isto está completamente claro. Jesus percebeu o que é que está ali a falar e Jesus está a falar, novamente associa fogo a destruição, a condenação.
Mas e então o Pentecostes? Então e aquilo que se viu no Pentecostes? Vamos abrir o Pentecostes. Vamos abrir Atos 2, que é a última passagem. Última passagem de hoje. Atos, capítulo 2, de 1 a 4. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E por isso é que nós precisamos de sempre entender e ler a palavra no seu contexto e prestar atenção aos detalhes. O que é que nos diz aqui em Atos 2, de 1 a 4? Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Foi ouvido o som de um vento e foi visto línguas de fogo? Não. Nem foi ouvido um som do vento, nem foram vistas línguas de fogo. Foi ouvido um som como que de um vento, que fazia lembrar aquilo que parecia um som de um vento. E foram vistas línguas como de fogo. Parecia que era fogo. Estão a perceber? O que foi visto parecia que eram línguas de fogo. Ok? Então, por isso é que é errado a gente dizer que o Espírito Santo é fogo. Porque ali no Pentecostes desceu fogo, apesar de que foi o que eu aprendi, o que eu decorei, o que eu cantei muitas vezes, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu aprendi, ainda tenho isso decorado na minha cabeça, desde pequeno. Mas não é preciso. Não é algo claro. Porque no Espírito Santo não desceu como fogo. O que foi ouvido parecia um vento, não foi um vento. E o que foi visto também parecia que eram línguas de fogo, mas não foram línguas de fogo. O parecer e ser é bem diferente, ok? E por isso é que depois muitas vezes, se nós entrarmos no livro do Apocalipse e nós não percebermos fazer esta distinção do que parece, do que aparenta ser e do que é, nós vamos começar a achar coisas assim um bocado difíceis depois de caber. Estão a perceber? Então, novamente, isto não é teoria da conspiração, isto não são novas revelações, nem são picuinhices ou mesquinhices minhas. Eu só estou a tentar clarificar mesmo, a reciclar aquilo que eu próprio acreditava errado. Eu próprio, quando cheguei ao seminário, eu disse, eu disse ao meu professor, não, o Espírito Santo é fogo, está aqui a dizer na palavra de Deus. E abri, e ele disse, mas lê a passagem, o que é que diz na passagem? E eu fiquei assim, e depois fui abrir o que estava no outro evangelho, batia a mesma coisa, e eu assim, depois a tentar, mas e não dá ao mesmo tempo para a gente encaixar aqui que o Espírito Santo aqui pode também significar como? Porque até está no mesmo versículo e tudo. Ele disse, não, vê o contexto. O contexto usa-se a palavra fogo 3 vezes e fogo é sempre a falar de condenação. Então, novamente, na Bíblia, geralmente, o fogo é interpretado como uma condenação. Ou, quando não é por condenação, como algo que é, como é que eu posso dizer? Algo que é sinónimo de uma tribulação, de uma dificuldade, também há essa questão. Inclusive, temos o caso de Sadraque, Mesaque e Abdenego, temos uma passagem em Isaías que nos fala que Deus nos guia pelo fogo e tudo mais, mas está a falar que Deus nos guia, não é? No meio das tribulações e tudo mais. Ou podemos, sim, é cabível que nós dizermos, por analogia, que o Santo Espírito em nós trabalha como se fosse uma fornalha que passa, pelo qual o ouro passa, não é? E queima as impurezas para purificar o ouro. Nós podemos, explicando a analogia, fazendo a analogia, explicando a analogia, nós podemos utilizar este exemplo. É cabível. Só que não podemos dizer é que na Bíblia, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é fogo. Ok? Quando alerta que Deus é fogo consumidor, ele está tipo a chamar a atenção aos israelitas. Cuidado, não sejam idólatras, porque Deus é fogo consumidor. Ou seja, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. É uma coisa séria. Então, por isso é que aqui na igreja nós não cantamos a pedir fogo do céu. Pelo menos sobre nós.
Nós não cantamos a dizer, Senhor, vem-me incendiar, vem incendiar a tua noiva, vem incendiar a tua igreja e vem queimar. Eu, por nome, eu não vou queimar, não vou cantar, quer dizer, e também creio, por Jesus Cristo, que também não vou queimar. Então, por isso é que, coerentemente, estão a perceber, por isso é que nós não cantamos músicas, qualquer música que vai pedir fogo do céu sobre nós ou assim, eu não vou cantar, por norma. Não vou cantar e não vou achar coerente a gente introduzir no nosso repertório aqui da igreja, ok? Não é meramente fogo, estão a perceber? Não é a expressão fogo. É o contexto de pedir fogo do céu sobre nós, ok? A não ser que vocês estejam, talvez, a cantar um salmo imprecatório, não é? Um salmo daqueles de Davi, que Davi pedia fogo para vir sobre os inimigos e tudo mais, e que eles ardessem. Se vocês quiserem cantar, fiquem à vontade, mas sobre mim, peço encarecidamente que não peçam. E sobre a nossa igreja também não. Peço também, não peçam isso. Então, é só, novamente, nós sermos coerentes, nós sermos bíblicos naquilo que nós fazemos. Não fazemos por gostos, não fazemos por opinião, mas fazemos por aquilo que está baseado nas Sagradas Escrituras. E por isso estamos todos no mesmo barco. Eu estou a reciclar também muita coisa que eu aprendi assim, muita coisa que eu já gravei assim, que eu cantei muitas e variadas músicas que não são assim. Por exemplo, a música antífona do cantor cristão diz: Divino Fogo Santificador. Porque é cantada no domingo passado. Porque inclusive foi a ótica de interpretação de quem escreveu aquela música. Estão a perceber? Mas é uma imprecisão teológica se nós formos usar no cômputo geral, mas podemos, como disse, podemos fazer uma analogia que Deus nos purifica, não é que o Santo Espírito opera em nós, como eu disse, como o ouro que passa pela fornalha. O Santo Espírito é usado em nós como uma fornalha, ok? Mas nós podemos fazer essa analogia, temos é que só explicar, temos só que estar todos na mesma página e saber, porque quando aparecerem uns Tiagos da vida a pedirem fogo do céu, a gente perceber que não é bom sinal, não. Não está a pedir que o Espírito Santo de Deus fosse sobre aquela povoação. Ele não estava a pedir sobre isso. Ele não estava a pedir Espírito Santo de Deus sobre os samaritanos. Era fogo como caiu lá em Sodoma e Gomorra. É mais, exatamente, Espírito que desce como fogo, vem como em Sodoma e Gomorra e queima os samaritanos de novo. Era algo assim do género. Então, terminamos por aqui hoje. Vamos então ao Senhor em oração. Vamos lhe dar graças, não é, pelo este privilégio que nós temos de aprender pela palavra, e esse tem que ser o nosso objetivo, que seja a palavra a nos nortear, que seja a palavra a nos nortear, a nos edificar, a nos instruir e a nos fazer seguir em frente. Vamos então ao Senhor em oração. Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia e graça, nós te agradecemos o tamanho privilégio que nós temos de estar aqui na tua presença no dia de hoje, ouvir a tua voz a falar connosco, ouvir-te, Senhor Deus, nos guiares por meio da tua palavra, poder lê-la, poder aprendê-la, inclusive na nossa língua, Senhor, que obra maravilhosa, Senhor, da tua graça, de nós podermos ter a tua palavra na nossa língua e poder aprender e poder lê-la sozinhos em nossa própria casa, ter essa liberdade de aprender mais de ti, de te conhecer mais e mais, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pois tu, de facto, tu que és fogo consumidor, tu por sua vez vieste até nós de uma forma como um humilde bebé, Senhor Deus. Tu vieste, o teu filho veio até nós, Senhor, como aquele frágil ser que depois cresceu e foi um homem valoroso, um homem honroso, um homem impecável na tua presença, Senhor Deus, e nos mostrou o caminho da vida eterna, Senhor Deus, e Ele nos prometeu que sim, rios de água viva iriam fluir do meio de nós, Senhor, para saciar a sede de todos aqueles à nossa volta que ainda não te conhecem, Senhor. Isto também fazendo uma analogia ao teu Santo Espírito que fluiria e flui dentro de nós para aqueles que estão à nossa volta. Então capacita-nos, ó Deus, a que nós aprendamos segundo a tua palavra, que nós cantemos segundo a tua palavra, que nós de facto meditemos segundo a tua palavra e que ensinemos à próxima geração, aos nossos filhos, aos nossos conhecidos, aquilo que a tua palavra nos ensina, nos instrui, Senhor. Seja de contínuo honrado e glorificado no nosso meio, por meio daquilo que nós cantamos, por meio daquilo que nós lemos, que nós pregamos, Senhor, que nós decoramos, com aquilo com o qual nós nos divertimos, Senhor, ser honrado e glorificado sempre. E guia-nos, ó Pai, nas veredas da justiça por amor do Teu nome. Ó Pai bendito, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu grande amor por nós, Deus Pai, que as doces consolações do Santo Espírito sejam com todos e com cada um. Oramos então no santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo Amém.